Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Pedro Quintão. Seja bem-vindo a mais uma aula teológica, filosófica, na qual o tema de hoje é demasiadamente pertinente. Vamos direto ao ponto, né? Vamos lá, direto ao, ao tema do nosso interesse, ao cerne dessa reflexão na qual nós vamos efetuar aqui neste momento. A questão é a seguinte: em toda em toda manifestação humana, seja ela religiosa, filosófica, mitológica, artística, há um interesse em perscrutar o que é a verdade. Isto é, está no âmago do ser humano a busca pela verdade. Nós poderíamos aqui até fazer um paralelo com o que o teólogo alemão do século XX, Karl Rahner, denominava existencial sobrenatural, que é, por exemplo, quando diante de uma bela paisagem, diante dos Alpes suíços, o ser humano, o indivíduo transcende. Ou seja, essa transcendência, essa ascensão da alma ocorre por causa do existencial sobrenatural. Existencial sobrenatural este que explicaria, por exemplo, o fato de que só o homem cria, só o ser humano pode criar. E o homem cria porque Deus é criador. É claro que o criar de Deus é diferente do criar do ser humano. O criar do Deus vem da palavra em hebraico bará, como diz lá em Gênesis, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então o bará, o criar de Deus, é um criar especial, único, singular, exclusivo, porque consiste num criar a partir do nada. Basta nós lermos Bereshit, livro do Gênesis. Não havia nada além de Deus, além da Trindade. Então Deus criou a partir do nada. E na minha visão teológica, falar do Big Bang nessa corrente, aliando essa teoria científica do Big Bang em uma corrente teológica, não estaria dispar do criacionismo. Porque e se o haja luz, fiat lux, for justamente o Big Bang? E lembremos que quem elaborou a teoria do Big Bang foi um cristão, o padre belga Lemaitre, Georges Lemaitre. Então, é possível sim uma corrente teológica que prevê o Big Bang de forma concernente às escrituras, sem problemas, na minha visão teológica. Então, Deus cria a partir do nada, né? Ex nihilo. E por isso que o criar de Deus é exclusivo, único, singular e especial. Porque esse bará de Deus não consiste no criar humano, porque o homem cria a partir de algo. Então, o ser humano cria a partir de uma matéria-prima, por exemplo.
Só que o homem só pode efetuar esse ato de criar porque Deus é criador. E Deus, sendo criador e, portanto, criando o homem à sua imago Dei, imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, logo, essa característica foi passada de maneira ontológica para o homem, para o Homo sapiens. Vamos fazer um paralelo aqui com, não sei se você vai lembrar, se não, basta uma breve pesquisada no Dr. Google, o macaco Chico, naquela novela da Globo. O macaco Chico, ele pintava quadros. Ou seja, é possível um macaco, um animal, pintar quadros. Nesse sentido, é possível um animal ter essa manifestação artística. Então, não haveria, né, raciocinando nesse sentido, não haveria diferença entre um homem e um animal no âmbito de criar. Mas aí é que entra o X da questão. O animal pode elaborar uma arte, uma obra de arte, porém sob uma indução técnica. O que significa isso? Que um ser humano foi lá e ensinou este animal a elaborar uma manifestação artística. Diferentemente do ser humano em si, que efetua as suas manifestações artísticas mediante a inspiração, mediante o existencial sobrenatural. Então essa é a diferença elementar, ok? Então, dando prosseguimento aqui a este nosso raciocínio, em toda manifestação humana há o interesse do homem em perscrutar o que é a verdade. Prova disso é que, vamos citar por exemplo, no mito de Prometeu, mitologia grega, Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses. E o fogo, nesse sentido, representa o conhecimento, porque o fogo ele serve para cozer, ele serve para forjar, ele serve para esquentar no frio, ele serve para iluminar, ele serve para proteger. E isso assim, estou pensando também na época, vamos colocar assim, na época do Paleolítico, por exemplo, isso era mais agudo. Então, quando Prometeus, ele rouba o fogo dos deuses, ele está adquirindo o conhecimento. Há um paralelo dessa história no próprio Gênesis, quando Adão e Eva provam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E este ato de provar do fruto do conhecimento do bem e do mal também avilta contra Deus. Então, percebe que Prometeu ele rouba o fogo dos deuses, aviltando contra os deuses do Olimpo, e Adão e Eva experimentam do fruto do conhecimento do bem e do mal e também aviltam contra o Deus que deu a ordem para não fazê-lo. Então, essa questão da busca pelo conhecimento e também do conhecimento não ser fácil adquiri-lo, não ser fácil acessá-lo, há de se ter um esforço para acessar. No caso de Prometeu e Adão e Eva, houve um esforço ali até vital para isso. Sacrificaram-se a si mesmos nesse sentido. Então isso é presente desde os primórdios. Se nós pegarmos, por exemplo, na literatura clássica, Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, percebamos, por exemplo, a fala do coelho.
quando o coelho convida a protagonista a adentrar na toca, né? E está posto na leitura da obra que a toca do coelho é profunda, ou seja, o conhecimento como um local a ser acessado, como um local que você chega, e um local que possui uma profundidade. Podemos pegar um exemplo dos filmes de Hollywood, Matrix. No filme Matrix aparece isso. É oferecido ao protagonista a pílula azul e a pílula vermelha, sendo que a pílula vermelha, a Red Pill, iria despertar o protagonista Neo para a verdade, iria libertá-lo. E essa ideia bebe muito da fonte platônica, ou seja, o filósofo grego Platão e o seu mito da caverna. No seu mito da caverna, presente na obra A República, Platão discorre acerca de homens que viviam presos numa caverna e eles inferiam que aquilo que eles estavam contemplando, aquilo que eles estavam vendo, era a realidade, sendo que, na verdade, eles estavam lidando apenas com simulacros. Eles estavam visualizando apenas sombras. A realidade, na verdade, estava do lado exterior à caverna. Então Platão está falando sobre isso, que o homem ele se depara com questões que ele acha que é a verdade, ele infere que ele está vivendo a verdade, vendo a verdade, só que na verdade não está. Então é dessa fonte que Matrix bebe, por exemplo. E já citamos aqui exemplos da filosofia, da literatura, do cinema, da mitologia e também da vertente judaico-cristã, e também podemos citar aqui um exemplo, na verdade, da vertente judaico-cristã em relação a Adão e Eva, mas tem um outro exemplo aqui, que é da teologia cristã, na qual Jesus Cristo afirma, conforme está registrado em João, capítulo 8, versículo 32, o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, mais uma vez a dimensão de que a verdade precisa ser acessada. E, uma vez acessada, ela provoca um despertamento, uma libertação. São termos que eu vejo como... Isso que eu vou falar agora eu vejo como positivo. São termos que são usados hoje em dia de muitas maneiras, inclusive no tocante ao desenvolvimento pessoal, à mudança comportamental. E isso é positivo, porque você vê, por exemplo, que o estoicismo está em voga. E o estoicismo é uma corrente filosófica que justamente vai nessa linha de uma libertação do ser, de você tornar-se alguém livre, você sair da corrida dos ratos. Então, eu tenho até aqui perto de mim um livro, talvez o principal livro, né, do estoicismo, ou um dos principais, Meditações, do Marco Aurélio. Então, perceba que esse livro, por exemplo, é um livro, é uma obra literária que está na cabeceira de muitos coaches e pessoas que trabalham com essa questão do desenvolvimento pessoal, e isso é positivo, eu acho isso ótimo, porque essa dimensão de você chegar nesse lugar da libertação, do despertamento, está sendo falado, disseminado, e isso é ótimo. E então, assim, o principal, um fato que salta aos nossos olhos, na minha visão, é quando Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, na época na qual o Império Romano era governado de maneira mor por Tibério César,
Pôncio Pilatos estava diante de Jesus, o Nazareno. E Pilatos olha para Jesus e realiza uma célebre indagação. O que é a verdade? Sendo que Jesus mesmo se autoproclamou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, Pilatos estava diante da própria verdade. Pilatos estava diante da verdade em pessoa. E ele indagou: o que é a verdade? Interessantíssimo isso. E independente se você tem a profissão de fé no arcabouço teológico cristão ou não, isso não muda a sua compreensão para o que eu estou falando. Por quê? Mesmo se você não professar essa fé, há de se encarar a Bíblia como um material interessante, um objeto de estudo. Então, não deixa de ser interessante a moral da história de que um homem estava diante da verdade e não soube reconhecê-la. E parece que quanto mais evidente um fato é, menos nós o visualizamos. É como a ponta do nariz. Ele está na nossa frente, ela está na nossa frente, na nossa cara, literalmente falando, e nós não a vemos. Então, a verdade é um local que você precisa acessar, adentrar, aprofundar, mas muitas vezes nós damos voltas e voltas e voltas, sendo que está bem na nossa frente. E isso pode ser interpretado como, poxa, oportunidades de você ter esse despertamento. Imagina só outrora, no qual o conhecimento era restrito, pegando até essa mitologia de Prometeu e Adão e Eva, conforme nós citamos aqui, não era tão fácil assim. Era um privilégio você adentrar nesse caminho da sabedoria. Por exemplo, Alexandre Magno, ele foi educado aos pés de ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Então, Alexandre Magno foi educado aos pés de Aristóteles, ou seja, ele teve o privilégio de adentrar nesse caminho da sabedoria. Hoje em dia, essa possibilidade de busca da verdade, porque eu vejo que quem adentra nesse caminho da sabedoria está buscando conhecer a verdade, por mais que o conceito de verdade varie, mas a pessoa quer a verdade. Hoje nós temos N oportunidades. Eu lembrei de uma frase, de Santo Tomás de Aquino: o estudioso leva às outras pessoas aquilo que ele compreendeu, a verdade. Então, quem adentra nesse caminho da intelectualidade, da sabedoria, ele quer compreender a verdade e disseminá-la. Então, hoje, nós temos tantos meios de acesso, mas parece que quanto mais evidentes ficam esses meios, menos adesão tem, será? Mas, enfim, conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te socrático, famosa frase de Sócrates, esse conhece-te pode ser traduzido como cuida de ti mesmo, cuida de você mesmo. Ou seja, por mais que você veja que o mundo, em muitos aspectos e manifestações e vertentes, não esteja tão interessado assim em adentrar num caminho em busca da verdade, como eu estou falando, na filosofia não existe nem todo mundo e nem ninguém. Eu me refiro a muitos e não todos. Não se preocupe com isso ou deixe de fazê-lo por causa disso, mas cuida de você.
adentre você nesse caminho da sabedoria, da intelectualidade, nesse caminho da busca pela verdade, porque se você adentrar e chegar mediante, de forma paulatinamente, nessa compreensão da verdade, tão logo você vai poder levar outras pessoas a essa mesma compreensão que você obteve. Tá ok? Então fica essa reflexão. Se você está no Instagram e gostou, foi edificado, deixe a sua curtida. Se você está no YouTube, foi edificado com esse conteúdo, deixe o seu like. Se inscreva no canal também para você sempre receber aí os conteúdos, tá bom? Um abraço e até a próxima.